Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós vamos abordar brevemente o critério do limite para analisar a convergência de séries numéricas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é apresentar e mostrar como funciona o critério do limite para avaliar a convergência ou divergência de uma série numérica. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. O critério do limite diz o seguinte: eu preciso ter duas séries, a primeira dada pelo somatório de k indo de 0 até mais infinito de um termo AK, e a segunda, o somatório para k indo de 0 até mais infinito de um termo CK. Estas séries são ambas com termos positivos a partir de um determinado natural Q. Ou seja, o somatório todo, quando eu considero seus termos, eles todos não precisam ser positivos. Mas a partir de um determinado índice Q, dali em diante, estes termos terão que se tornar ambos maiores do que zero. Além disso, eu vou supor que o limite para k tendendo a mais infinito do termo AK dividido por CK dê um determinado L. Então, o que o critério diz é o seguinte: se este L for um número real positivo, ou as duas séries são convergentes, ou ambas são divergentes. No item B, o que nós mostraremos é que se L for igual a mais infinito, então, se o somatório para k indo de 0 até mais infinito de CK divergir, então o somatório para k indo de 0 até mais infinito de AK também diverge. E por fim, se o limite for zero, e se o somatório para k indo de 0 até mais infinito do termo CK for convergente, então o somatório para k indo de 0 até mais infinito do termo AK também será convergente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, e este enunciado já deixa isso subentendido, é que no fundo eu vou pegar duas séries, sendo que eu conheço o comportamento de uma delas, para poder avaliar o comportamento da outra. Isso é muito parecido com o critério da comparação, no qual nós pegávamos uma série cujo comportamento conhecíamos, para então verificar o que acontecia com outra série. Aqui o princípio é o mesmo. Das duas séries que eu tomo, uma eu sei perfeitamente qual é o comportamento dela. E então, a partir daí, eu faço um cálculo para identificar o que acontece com a outra série. Tendo deixado isto claro, vamos demonstrar este critério, ou melhor, justificar por que de fato ele funciona. Veja, a demonstração deste fato não é difícil, ela só é um pouquinho trabalhosa. A ideia é a seguinte: no item A, como o limite para k tendendo a mais infinito de AK sobre CK, isso dá um determinado L.
e no item A eu estou supondo que ele é positivo, então, para este limite, eu vou aplicar a definição formal. Caso você não se lembre da definição formal de limite, eu estou deixando no alto da tela um card para um vídeo no qual eu apresento essa definição. Mas, basicamente, o que ela fala é o seguinte, que dado um epsilon maior do que zero, existe um P natural, tal que, se K for maior ou igual a este P, então o módulo de AK dividido por CK menos L fica menor do que este epsilon. Como isto vale para todo epsilon positivo, eu vou considerar aqui um epsilon igual a L sobre 2. Perceba que como L é positivo, L dividido por 2 continua positivo. Então, dado este epsilon, eu posso dizer que existe um P natural tal que para todo K maior ou igual a P, nós temos o seguinte, o módulo de AK sobre CK menos L fica menor do que epsilon, que neste caso é L sobre 2. Agora, usando uma propriedade de inequações modulares, isso é equivalente a dizer que menos L sobre 2 é menor que AK sobre CK menos L, e por sua vez isso fica menor que L sobre 2. Agora o que eu irei fazer é somar L a todos os termos dessa desigualdade. Então eu tenho L menos L sobre 2, fica menor que AK sobre CK menos L mais L, e por sua vez isso fica menor que L mais L sobre 2. Este L é cancelado com este, e agora eu vou fazer então o cálculo dessas frações. Perceba que, num primeiro momento, o MMC é 2, 2 dividido por 1, 2 vezes L, 2L, menos 2 dividido por 2, 1 vezes L, L. Isso fica menor que AK sobre CK, e por sua vez isso fica menor que, novamente eu tenho uma soma aqui de frações, então 2 é o MMC, 2 dividido por 1, 2 vezes L, 2L, mais 2 dividido por 2, 1 vezes L, L. E, portanto, o que eu estou concluindo é que L sobre 2, porque eu faço 2L menos L, dá um L só. Isso fica menor que AK sobre CK. E, por sua vez, isso fica menor que 2L mais L, 3L sobre 2. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar o número T como sendo o máximo, ou seja, o maior entre P e Q. Este Q em particular é aquele natural da hipótese para o qual AK e CK ambos ficam maiores do que zero. É aquele índice que eu tenho certeza que, a partir dele, todos os termos daqueles somatórios que eu estou avaliando se tornam positivos. Então, para todo K maior ou igual a T, o que nós temos é o seguinte. Veja, se K é maior ou igual a T, como T é o máximo entre P e Q, o K vai ser maior ou igual a P. E, portanto, nós já vimos que isso nos leva a esta inequação. L sobre 2 menor que AK sobre CK menor que 3L sobre 2.
Agora, se o K é maior ou igual a T, o T, por sua vez, é maior ou igual a Q. Portanto, este K é maior ou igual a Q. E pela hipótese, quando isso acontece, o termo CK é maior do que zero. Portanto, eu vou multiplicar esta desigualdade inteira por CK, não vou alterar a desigualdade, ou seja, eu vou ter L sobre 2 vezes CK. Isso fica menor que AK sobre CK vezes CK. E por sua vez, isso fica menor que 3L sobre 2 vezes CK. Este CK é cancelado com este. E, portanto, isso me leva em L sobre 2 vezes CK menor que AK. E, por sua vez, isso fica menor que 3L sobre 2 vezes CK. Agora, eu vou utilizar o critério da comparação. Caso você não se recorde ou não tenha visto este critério em específico, neste momento eu vou deixar no alto da tela um card para um vídeo no qual eu apresento esse critério, demonstro e faço alguns exemplos só para mostrar como ele funciona. Aqui eu vou usar apenas o resultado. O critério da comparação diz o seguinte: veja só, quando eu considero esta primeira inequação, se eu parto do pressuposto que CK é o termo geral de uma série convergente, então 3L sobre 2 vezes CK também continua o termo geral de uma série convergente. E aí o critério diz que por causa dessa desigualdade que eu destaquei, AK também é o termo geral de uma série convergente. Portanto, se o somatório de CK converge, então o somatório de AK converge também. Além disso, o mesmo critério me diz que, por causa dessa segunda desigualdade que eu estou marcando, se AK for o termo geral de uma série convergente, então L sobre 2 vezes CK também será o termo geral de uma série convergente. E se L sobre 2 vezes CK é o termo geral de uma série convergente, então somente o CK acaba sendo o termo geral de uma série convergente. Portanto, o mesmo critério me garante, por causa dessa segunda desigualdade, que se o somatório de AK converge, então o somatório de CK também converge. Portanto, o que eu concluí até agora é que, se uma das séries for convergente, a outra também será. Além disso, esta primeira inequação que eu estou marcando com uma setinha me garante o seguinte: se o CK for o termo geral de uma série divergente, então L sobre 2 vezes CK também vai ser o termo geral de uma série divergente. E aí o critério da comparação me diz que, nesta hipótese, nesta condição, o AK vai ser o termo geral de uma série divergente. Portanto, se CK divergir, ou seja, se o somatório de CK for divergente, então o somatório de AK também é divergente. Por outro lado, esta segunda desigualdade que eu estou marcando com setinha me diz o seguinte: se AK for o termo geral de uma série divergente, então 3L sobre 2 vezes CK e, subsequentemente, CK é o termo geral de uma série também divergente. Portanto, se o somatório de AK diverge, o somatório de CK também diverge. Ou seja, o que eu acabei de concluir pelo critério da comparação é que, se uma das séries convergir, a outra vai convergir também. Por outro lado, se uma das séries divergir, a outra diverge junto. Vamos registrar isso. Portanto, pelo critério da comparação, ou ambas são convergentes, ou ambas são divergentes.
E isto então encerra especificamente este item A. Portanto, se eu calculo o limite para k tendendo a mais infinito de AK sobre CK e o resultado for um número positivo, o que eu sei é que se uma das séries convergir, a outra vai convergir, e se uma das séries divergir, a outra também divergirá. No item B, eu vou considerar mais uma vez a definição formal de limite para então avaliar o que acontece neste caso. E neste caso, eu parto do pressuposto que o limite de AK sobre CK, quando K tende a mais infinito, que isso dá mais infinito. A definição formal de limite neste caso é a seguinte: dado ε maior que zero, existe um número natural P tal que, se K for maior ou igual a P, então AK dividido por CK vai ser maior que o ε que eu estou considerando. Como isso vale para todo ε positivo, isso vale também para ε igual a 1. Então, dado ε igual a 1, eu posso dizer que existe um número natural P, tal que para todo K maior ou igual a P, nós temos o seguinte: AK dividido por CK é maior do que 1. Mais uma vez, eu vou tomar T como sendo o máximo entre P e Q. Q, em particular, é aquele natural para o qual, a partir dele, o CK se torna sempre positivo. E aí eu vou usar este fato aqui. Então, se K for maior ou igual a T, segue que, como K é maior ou igual a T, e T é o máximo entre P e Q, então o K é maior ou igual a P, e também é maior ou igual a Q. Bom, se o K é maior ou igual a P, como nós vimos, eu tenho que AK sobre CK é maior do que 1. Mas, como K também é maior ou igual a Q, então isso me leva a dizer que eu posso multiplicar essa equação toda por CK sem alterar a desigualdade. Portanto, cortando este CK com este CK, o que eu tenho aqui, AK fica maior que CK, a partir do índice natural T. Nessas condições, o critério da comparação diz o seguinte: se o CK for o termo geral de uma série divergente, então AK também será o termo geral de uma série divergente. Vamos registrar isso. Do critério da comparação, se o somatório para K indo de 0 até mais infinito de CK for divergente, então somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK diverge também. E isso encerra o item B. Perceba que aqui, se nós aplicarmos a contrarrecíproca, que é uma equivalência lógica, eu também poderia dizer que se o somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK converge, então o somatório para K indo de 0 até mais infinito de CK tem que convergir também. Por fim, analisemos o item C. No item C, o que eu tenho aqui, o limite para K tendendo a mais infinito de AK sobre CK, isto dá 0.
E mais uma vez eu vou utilizar a definição formal de limite. A definição formal de limite neste caso é: dado um epsilon maior do que zero, existe um P natural, tal que se K for maior ou igual a P, o módulo de AK sobre CK menos zero, isso fica menor do que o epsilon que eu estou considerando. Como isto vale para todo epsilon positivo, vale também se eu considerar epsilon igual a 1. Então, dado epsilon igual a 1, existe um número P natural, tal que para todo K maior ou igual a P, nós temos o seguinte: módulo de AK sobre CK menos zero fica menor do que o epsilon, que neste caso é 1. Usando novamente a propriedade de inequações modulares, isso me leva a dizer que menos 1 é menor que AK sobre CK menos zero, e isso fica menor do que 1. Perceba que AK sobre CK menos zero fica AK sobre CK, e portanto eu tenho a seguinte inequação: menos 1 menor que AK sobre CK, e isso fica menor do que 1. Mais uma vez, como fizemos nos dois itens anteriores, eu vou tomar T como sendo um máximo entre P e Q. Que, mais uma vez, devemos lembrar, é aquele natural para o qual, a partir dele, o CK e o AK ambos ficam maiores do que zero. Veja, se eu considero K maior ou igual a T, então o K vai ser maior ou igual a P. Logo, sabemos que nessas condições, esta inequação que eu estou escrevendo é verdadeira. Agora, como K também é maior ou igual a Q, significa que eu posso multiplicar esta inequação inteira por CK, que eu não altere a desigualdade. Então, eu vou ter menos CK menor que AK sobre CK vezes CK, e por sua vez, isso fica menor que CK. Este termo vai embora com este, e portanto, o que eu tenho aqui, menos CK, é menor que AK, e por sua vez isso fica menor que CK. E daí eu posso concluir o seguinte: pelo critério da comparação, se CK for o termo geral de uma série convergente, então, por causa dessa desigualdade, AK também será o termo geral de uma série convergente. Logo, para registrarmos isso, se o somatório para K indo de zero até mais infinito de CK for convergente, segue do critério da comparação que somatório para K indo de zero até mais infinito de AK também é convergente. E isto encerra a nossa demonstração. Uma observação que eu gostaria de fazer neste momento é que o critério do limite, assim como o critério da comparação, ele é indicado quando você compara uma série com outra de comportamento conhecido, tais como as séries harmônicas ou geométricas. Ou seja, para utilizar esse critério, eu preciso de uma série de referência. Uma série de referência é uma série numérica
cujo comportamento eu já conheço de saída. Eu já sei se ela converge ou se ela diverge. Vamos fazer alguns exemplos só para que possamos aplicar o critério do limite e deixar mais claro como ele é utilizado. Então veja, no primeiro exemplo eu tenho a série dada pelo somatório de k indo de 0 até mais infinito, de k vezes e elevado a menos k. A pergunta é se essa série converge ou não, e aí é necessário justificar o porquê isso acontece. Então veja, no primeiro momento, eu vou destacar qual é o termo geral dessa série. O termo é k vezes e elevado a k. E este termo é maior ou igual a zero para todo k natural, porque a exponencial sempre é positiva, portanto essa parcela sempre vai ser maior do que zero, mas este k, o valor mínimo dele é zero. Portanto, na hora que eu considero o produto todo tem como valor mínimo zero. Ou seja, k vezes e elevado a menos k é algo maior ou igual a zero. A segunda coisa que eu vou observar é qual é o limite para k tendendo a mais infinito de AK. Isso é o limite para k tendendo a mais infinito de k vezes e elevado a menos k. Perceba que se eu substituir o infinito direto, o k vai para mais infinito, mas o e elevado a menos k vai para zero. Então eu teria infinito vezes zero, dá uma indeterminação, portanto eu tenho que manipular este limite a fim de verificar se eu consigo identificá-lo. Perceba que k vezes e elevado a menos k, ele pode ser expresso como k dividido por e elevado a k. Aqui eu vou ter, perceba, no numerador dessa fração infinito, se eu substituir o k direto, e no denominador também. Infinito sobre infinito continua em indeterminação, mas neste caso eu posso usar a regra de L'Hopital. Portanto, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de k é 1, da exponencial é ela mesma. E aí eu vou ter 1 sobre algo que no infinito vai para infinito. No limite, isso vira zero. Como o limite do termo geral é zero, eu não posso dizer nada a respeito da convergência desta série. Eu só conseguiria dizer alguma coisa se o limite não existisse ou se fosse diferente de zero. Neste caso, eu já sairia dizendo que a série é divergente. Mas como deu zero, não há nada que se possa fazer até agora. E uma terceira observação que eu devo fazer aqui é que esta série não é uma série alternada. Portanto, o critério da série alternada não pode ser aplicado aqui. Uma vez que verificamos isso, então devemos procurar algum outro critério para avaliar a convergência ou não dessa série. O que eu quero observar é o seguinte. Note que quando nós consideramos o somatório para k indo de 0 até mais infinito, de e elevado a menos meio vezes k, isto é o somatório para k indo de 0 até mais infinito, de e elevado a menos k sobre 2. Agora perceba, e elevado a menos meio, vou fazer um quadrinho aqui. Perceba que, para avaliar este número, o que nós podemos pensar é o seguinte. O número 1 é menor que o número e, porque o número e é aproximadamente 2,7. Logo, quando eu tiro a raiz dos dois lados, a raiz é uma função crescente, a desigualdade permanece. Então eu posso dizer que 1 é menor que e elevado a meio, porque e elevado a meio é a raiz de e. Agora, quando eu inverto esses dois números, eu inverto essa desigualdade. Então, 1 sobre e elevado a meio, que eu posso ler como e elevado a menos meio, fica menor do que 1.
e e elevado a menos meio é um número positivo. Então, esta série em particular é uma série geométrica de razão e elevada a menos meio, que é um número que está entre 0 e 1. Por ser uma série geométrica, esta série geométrica com razão positiva inferior a 1 é convergente. Caso você não se recorde do porquê isso acontece, eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu apresento a série geométrica. Uma vez que eu sei que esta série é convergente, eu vou usar o termo geral dela como sendo meu CK e vou calcular esse limite. O limite para k tendendo a mais infinito de uma fração, o AK vai ser o termo geral da série que eu estou avaliando, e o CK, que é o que vai estar no denominador, é o termo geral da série geométrica que eu sei que é convergente. Agora perceba o seguinte, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito de k vezes e. Vou fazer e elevado a menos k dividido por e elevado a menos k sobre 2. A base é a mesma, então conservo a base. E neste caso eu subtraio os expoentes. Então fica menos k menos k mais 2. Menos com este menos fica mais k sobre 2. Portanto, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito de k vezes e. O MMC aqui é 2, então 2 dividido por 1, 2, vezes k menos 2k. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes k, k. Então isso aqui vai virar o limite para k tendendo a mais infinito de k vezes e. No numerador do expoente eu tinha menos 2k mais k, então fica menos k sobre 2. E eu posso escrever assim, limite para k tendendo a mais infinito de k sobre e elevado a k dividido por 2. Agora perceba o seguinte, se eu substituo o k pelo infinito, no numerador dá mais infinito, no denominador também. Eu teria uma indeterminação, portanto, eu precisaria utilizar a regra de L'Hopital neste caso, uma vez que deu infinito sobre infinito. Logo, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de k é 1. E no denominador, veja, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia. Então vai ficar a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada de k sobre 2, que é meio. E aqui eu quero chamar atenção para um detalhe. Se k vai para mais infinito, esta parcela, e elevado a k sobre 2, vai para o infinito. Infinito vezes meio continua infinito. 1 dividido por algo que está indo para o infinito, no limite, vira 0. E aí eu vou voltar uma tela só para fazer a seguinte observação. Veja, eu acabei de calcular este limite. O limite deu 0. O critério do limite me garante que, se o termo que está aqui embaixo for de uma série convergente, e é o que acontece neste caso, então o termo que está aqui em cima também é de uma série convergente. Vou registrar isso. Assim, do critério do limite, eu posso afirmar que o somatório para k indo de 0 até mais infinito de k vezes e elevado a menos k converge. E isso encerra a nossa análise. Eu vou fazer uma observação aqui, porque perceba que para poder fazer essa análise eu utilizei uma série geométrica, mas não precisa ser necessariamente uma série geométrica. O que eu precisaria é encontrar uma série convergente que se encaixasse
nas hipóteses do critério do limite. Perceba o seguinte. Eu poderia ter pego, neste caso, a série harmônica de ordem 2, que é dada por 1 sobre k ao quadrado. Esta série harmônica, ela é convergente. Caso você não se recorde ou não tenha visto isso, eu vou deixar no alto da tela um card para um vídeo no qual eu faço exatamente a análise somente de convergência para séries harmônicas. Aqui eu só vou utilizar o resultado. Então eu sei que esta série que está na sua tela, o somatório para k indo de 1 até mais infinito de 1 sobre k ao quadrado, ele é convergente. E, além disso, perceba o seguinte. Se eu calculo o limite para k tendendo a mais infinito de k vezes e elevado a menos k dividido por 1 sobre k ao quadrado, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. Aqui eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, já que é uma divisão de frações. O que me leva ao limite para k tendendo a mais infinito de k ao cubo vezes e elevado a menos k. Como o expoente nessa exponencial é negativo, eu vou passar para o denominador. Então isso fica o limite para k tendendo a mais infinito de k ao cubo sobre e elevado a k. Agora perceba, se eu substituo o k pelo infinito, k ao cubo vai para o infinito, e elevado a k também vai para o infinito, portanto eu teria infinito sobre o infinito e logo uma indeterminação. Assim eu vou usar a regra de L'Hopital. Logo, isso vira o seguinte, o limite para k tendendo a mais infinito, a derivada de k ao cubo é 3k ao quadrado e da exponencial é ela mesma. Perceba aqui, mais uma vez, se eu substituo o infinito nesta fração, eu vou ter infinito sobre infinito. Então eu vou usar L'Hopital de novo. Então isso vira o limite para k tendendo a mais infinito, a derivada de 3k ao quadrado é 6k, da exponencial é ela mesma. Mais uma vez, eu vou ter infinito sobre infinito e, portanto, eu vou usar L'Hopital de novo. Então, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de 6k é 6, da exponencial é ela mesma. Agora eu tenho o seguinte, 6 dividido por algo que no limite vai para o infinito. Então, um número não nulo dividido por algo que vai para o infinito, no limite, essa divisão vira zero. E, portanto, como eu sei que a série harmônica de ordem 2 é convergente, o critério do limite me garante que a série que eu estou analisando, ou seja, o somatório, para k indo de 1, neste caso, até mais infinito, de k vezes e elevado a menos k, é convergente. Mas se o somatório para k indo de 1 até o infinito é convergente, então o somatório de k indo de 0 ao infinito também será. Vou só registrar isso. Logo, do critério do limite, o somatório para k indo de 0 até mais infinito de k vezes e elevado a menos k converge. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que para poder utilizar o critério do limite, a série de referência que eu vou utilizar não precisa ser única. Eu peguei no primeiro momento uma série geométrica e agora eu peguei a série harmônica de ordem 2. Ou seja, não há uma única série que se encaixa no critério do limite quando eu estou avaliando convergência ou divergência. No exemplo número 2, eu vou avaliar a convergência da série somatório para k indo de 2 até mais infinito de 1 sobre ln de k. E aí vou justificar o que eu encontrar. Perceba o seguinte, a primeira coisa que eu quero observar é que o AK, o termo geral, dado por 1 sobre ln de k, neste caso, para k maior ou igual a 2, o ln de k é positivo.
Então, 1 sobre ln de k é positivo. Sempre que eu considerar k maior ou igual a 2. Segunda coisa que eu vou observar é o limite do termo geral. Perceba que isso significa calcular o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre ln de k. Ln de k vai para o infinito quando k dispara para o infinito. Portanto, eu tenho 1 dividido por algo que está indo para o infinito, no limite vira zero. Ou seja, o critério do termo geral não pode ser aplicado aqui. E por fim, eu vou observar que esta série não é uma série alternada. Portanto, o critério da série alternada não pode ser aplicado aqui. Tendo observado isso, vamos utilizar o critério do limite aqui para verificar a convergência dessa série. A primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Quando eu pego a série somatório para k indo de 1 até mais infinito de 1 sobre k, esta série é uma série harmônica de ordem 1 e, portanto, ela é divergente. Perceba que se o somatório para k indo de 1 até o infinito é divergente, então o somatório para k indo de 2 ao infinito também será divergente. Daí, eu vou calcular um limite. Neste caso, eu vou calcular o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre ln de k, que é o que eu estou chamando de AK. E aqui no denominador, como série de referência, eu vou usar o termo 1 sobre k. Perceba que, como eu estou com uma divisão de frações, isso é o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre ln de k vezes o inverso de 1 sobre k, que é k. Ou seja, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito de k sobre ln de k. Agora perceba, se k vai para o mais infinito, o numerador desta fração que eu estou avaliando dispara para o infinito. O denominador também. Infinito sobre infinito, isso é uma indeterminação, eu vou utilizar a regra de L'Hopital. Portanto, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de k é 1. A derivada de ln de k é 1 sobre k. Novamente, eu tenho uma divisão de frações. Então, eu vou conservar a primeira, que é 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é k. Portanto, eu tenho o limite de k quando k vai para mais infinito. E isso dá mais infinito. Uma vez que eu observei isso, eu tenho o seguinte. O critério do limite diz que se esta série que tem este termo geral que eu circulei for divergente, o que é o caso, então este aqui é o termo geral de uma série que também é divergente. Vou registrar isso. Assim, do critério do limite, o somatório para k indo de 2 até mais infinito de 1 sobre ln de k diverge. E isto encerra esse segundo exercício. No exemplo número 3, eu vou avaliar se a série somatório para k indo de 1 até mais infinito de k ao quadrado mais 2 dividido por k quinta mais 2k mais 1, se esta série é convergente ou não, e vou justificar o porquê. Veja, num primeiro momento, o que eu vou fazer é destacar o termo geral desta série. Perceba que o termo geral é dado por k² mais 2, dividido por k à quinta, mais 2k, mais 1. Se o k é maior ou igual a 1, o k é positivo.
Então perceba que no numerador eu vou ter algo positivo somado com 2. É positivo. No denominador eu vou ter um número positivo elevado à quinta. Continua positivo. Então essa parcela é positiva. 2 vezes um número positivo, continua positivo. Então eu tenho positivo, somado com positivo, somado com 1. É tudo positivo. O numerador positivo, o denominador também. Portanto, essa expressão é maior do que 0 se eu considero o K maior ou igual a 1. Perceba que eu estou fazendo essa avaliação do sinal do termo geral e fiz em todos os exemplos até agora, porque o critério ele só funciona se a partir de um determinado índice o AK for positivo. Por isso que eu estou avaliando se o termo geral é positivo ou não e a partir de que número. Em seguida, vamos calcular o limite para K tendendo a mais infinito do termo geral desta série. Então isso vira o limite para K tendendo a mais infinito de K ao quadrado mais 2 dividido por K à quinta mais 2K mais 1. Perceba o seguinte, se eu substituo o K pelo infinito, K ao quadrado mais 2 vai para o infinito. E o denominador, se eu substituo o K por infinito, também dispara para o infinito. Infinito sobre infinito, indeterminação, vou utilizar aqui a regra de L'Hopital. Então isso vira o limite para K tendendo a mais infinito. A derivada de K quadrado mais 2 é 2K. E a derivada de K à quinta mais 2K mais 1 é 5. K à quarta mais 2. Perceba que eu continuo com o mesmo problema. Se eu substituo o K pelo infinito, no numerador dá mais infinito, no denominador também, então eu tenho que utilizar a regra de L'Hopital. A derivada de 2K é 2, e a derivada de 5K à quarta mais 2 vai dar 20K ao cubo. Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte. Se eu substituo agora K pelo infinito, K ao cubo vai para o infinito. 20 vezes algo que está indo para o infinito, continua infinito. Então o denominador é infinito. O numerador é 2. Um número dividido por algo que está indo para o infinito, este número não sendo nulo, evidentemente, no limite, isso se torna 0. Portanto, o critério do termo geral não pode ser utilizado aqui. E uma última coisa que eu preciso observar é que o somatório para K indo de 1 até mais infinito, de K ao quadrado mais 2, dividido por K à quinta mais 2K mais 1, isso não é uma série alternada. Não sendo uma série alternada, eu não posso utilizar o critério para séries assim. Portanto, eu preciso utilizar algum outro critério para avaliar a convergência dessa série. Eu vou utilizar o critério do limite. E aqui eu vou fazer um quadrinho só para identificar qual é a primeira sugestão quando eu estou trabalhando com séries cujos termos gerais remetem a funções racionais. Eu vou observar o seguinte. Perceba que o numerador é um polinômio de grau 2. Então o maior termo é K ao quadrado. E o denominador é um polinômio de grau 5. Então o maior termo é K à quinta. Eu vou destacar os termos de maior grau, tanto no numerador e no denominador, e vou apenas simplificar. Perceba que, neste caso, eu vou ter K elevado a 2 menos 5, 2 menos 5 menos 3. E, portanto, isso vira 1 sobre K ao cubo. Este termo aqui é o termo de uma série harmônica de ordem 3, que é convergente. Isto que eu fiz nesse quadrinho
é uma espécie de truque para que eu possa identificar qual é a sugestão mais óbvia para analisar a série como um todo. Então, se eu estou com uma série cujo termo geral remete a uma função racional, eu vou destacar o termo de maior grau do numerador, o termo de maior grau do denominador apenas. Vou simplificar. O que eu encontrar vai ser provavelmente o termo de alguma série harmônica. Se for, é esta série que eu vou acabar utilizando para aplicar o critério do limite. E perceba que neste caso é uma série harmônica de ordem 3, que é convergente. Vou registrar isso. Então, a série somatório para k indo de 1 até mais infinito de 1 sobre k ao cubo, essa série é convergente, é uma série harmônica de ordem superior a 1, portanto ela é convergente. Agora eu vou calcular o limite. O limite para k tendendo a mais infinito. No numerador, eu vou considerar o termo geral da série que eu estou avaliando. E no denominador, da série que eu vou tomar como referência, que é 1 sobre k ao cubo. Perceba que eu tenho uma divisão de frações. Então, você conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, k ao cubo. E, portanto, o que eu vou ter é o seguinte. No numerador, eu vou distribuir o k ao cubo. Então, eu terei k ao quadrado vezes k ao cubo, fica k à quinta, mais 2 vezes k ao cubo. E no denominador, eu continuo com k a 5, mais 2k, mais 1. Perceba que, se eu substituo o k pelo infinito, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ter infinito. Portanto, eu terei infinito sobre infinito em determinação. Vou usar a regra de L'Hopital. Então, isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de k à quinta mais 2k ao cubo é 5k à quarta mais 6k ao quadrado. A derivada do denominador agora vai ficar 5k à quarta mais 2. Novamente, se eu substituo o k pelo infinito, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ter infinito. Em determinação, vou usar a regra de L'Hopital de novo. Perceba que a derivada no numerador vai se tornar 20k ao cubo mais 12k. E a derivada do denominador apenas 20k ao cubo. Vou registrar isso. Então, isso se torna o limite para k tendendo a mais infinito de 20k ao cubo mais 12k. E no denominador, 20k ao cubo. Mais uma vez, se eu substituo o k pelo infinito, eu encontro a mesma indeterminação. Então, eu vou usar o L'Hopital de novo. Isso vira o limite para k tendendo a mais infinito. A derivada de 20k ao cubo mais 12k é 60k ao quadrado mais 12. E no denominador, a derivada de 20k ao cubo é 60k ao quadrado. Mais uma vez, eu tenho infinito sobre infinito na hora que eu substituo. É uma indeterminação. Vou derivar de novo, utilizando a regra de L'Hopital. A derivada de 60k ao quadrado mais 12 vira apenas 120k. E a derivada de 60k ao quadrado é 120k. Perceba que 120k dividido por 120k é igual a 1. Então, esse é o limite. Para k tendendo a mais infinito de 1, esse limite vale 1. E 1 é um número positivo. Pelo critério do limite, ou as duas séries que eu estou analisando
vão ser convergentes ou vão ser divergentes? Vou voltar a uma tela só para deixar isso mais claro. Em outras palavras, o critério do limite diz o seguinte neste caso: se este denominador for associado a uma série que é convergente, é o que acontece neste caso, este numerador também está associado a uma série convergente. O mesmo aconteceria pela divergência. Se o denominador estivesse associado a uma série divergente, o numerador também estaria. É isso que eu quero dizer com ou ambas são convergentes ou ambas são divergentes. Neste caso, como somatório para k indo de 1 até mais infinito de 1 sobre k ao cubo é convergente, então a série que eu estou analisando, cujo termo geral está no numerador do cálculo deste limite, também é convergente. Vou registrar isso. Do critério do limite, somatório para k indo de 1 até mais infinito de k ao quadrado mais 2 dividido por k à quinta mais 2k mais 1 converge. E isso encerra a nossa análise. Portanto, o que eu quero apenas registrar mais uma vez é que o critério do limite, assim como o critério da comparação, ele funciona a partir do momento que você tem uma série de referência para poder utilizá-lo. Em geral, o recomendado é que esta série ou seja uma série harmônica ou uma série geométrica. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!